Bom dia. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda autoridade constituída. Atrevidos e arrogantes, tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Então nós vimos o Pedro falando sobre a questão do juízo. Nós lemos, ainda não estávamos falando sobre que ele foi Deus que destruiu Sodoma e Gomorra. Ele não poupou, Deus é juiz, ele não poupou os anjos que se rebelaram, né? O diabo lá, hoje é o diabo, né? Contexto dos anjos que ele atirou para baixo. Mas ele, quando destruiu Sodoma, Gomorra e os arredores ali, o único que ele livrou com a família foi Ló. Ele enviou os anjos, puxou pela mão Ló e das filhas e a esposa. Só que a esposa era extremamente carnal. Os anjos falaram, olha, nem olhe para trás. Mas ela ficou olhando para trás. Às vezes nós ficamos olhando para trás. Ah, não, eu estou perdendo isso. Eu perdi minha casa. Eu estou perdendo isso. Ah, um prejuízo. Ela foi eu ficar olhando para trás e virou uma estátua de sal. E só então escapou dali Ló e as suas duas filhas, né? E então com isto Pedro está falando, então com isso nós constatamos que o Senhor sabe livrar os seus. Ele livrou Ló e a filha dele. Mas o restante, se você viver de acordo com a vontade da carne, se você viver de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, vontade do mundo, você vai padecer. Não tem escapatória. Nós, se queremos estar no Senhor, não é, eu tenho falado bastante sobre isso, não é nós falar, ah não, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. É nós vivermos em conformidade com a palavra dele. Não é fácil, mas nós temos que viver de acordo com a palavra dele. Caso contrário, ele mesmo vai nos lançar no lugar de sofrimento. Não é o diabo que nos lança, não, é ele, é o Senhor. Ele sabe livrar os piedosos da provação. Ele nos livra quando nós estamos vivendo de acordo com a palavra dele. Mas sabe manter em castigo os ímpios para o dia de juízo. Mas quem são esses? Os que seguem as vontades morais da carne, desprezam as autoridades constituídas, atrevidos, arrogantes. Eu vejo, como ele diz aqui, tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Nós vimos isso. Nós deparamos aí com supostos pregadores, não pastor, porque pastor é uma outra coisa. Pastor é aquele que cuida de ovelha, tá? Não é, não, fui chamado para pregar para multidões. Você não é pastor, você prega para multidões. Não sabemos o que você prega, se é evangelho, se é outros evangelhos. Mas pastor é diferente. Então, estes pregadores
que estão ensinando, não, você tem uns aí que faz isso, não coloca Deus na parede. Exigem a sua bênção. Ele tem que determina a sua bênção. Ele tem que lhe abençoar, ele tem que fazer isso. Esses aí não tem salvação. Pode ter certeza que esses aí o Senhor já tem lugar reservado para eles. Eles vão padecer. É exatamente isso que nós estamos. Tais pessoas não têm receio nem medo de insultar os gloriosos seres celestiais. Não exige que Deus faça isso. Exige a sua bênção, determine a bênção. Fizeram até louvor aí, tal, determina a bênção. Né? O dia que nós entendermos que nós somos servos, que nós temos que simplesmente nos humilharmos diante do Senhor, nós temos que depender dEle, clamar a Ele, procurar fazer a vontade dEle, procurar nos moldar à vontade dEle. Nos unir a Ele. Caso contrário, iremos padecer. Versículo 11 fala: todavia, os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres quaisquer acusações difamatórias diante do Senhor. Nós vamos ler mais à frente, depois lá em Judas, né? Judas também foi o meu irmão de Jesus, sobre isso, porque Judas está falando que os anjos do Senhor, quando estava repreendendo o diabo, que o diabo estava pelejando, querendo o corpo de Moisés, de todas as maneiras. Por que ele queria o corpo de Moisés? Porque Moisés tinha cometido assassinato, Moisés tinha cometido crime sem autorização, sem a permissão do Senhor. Quando ele matou um egípcio, depois teve que fugir para o deserto. Então o diabo achou, mas Deus deu ordem para esconder o corpo de Moisés, e ali naquela peleja, o anjo do Senhor nem mesmo não ofendeu o diabo, não, só falou que o Senhor te repreenda. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque nem mesmo os anjos do Senhor pronuncia qualquer frase, palavra de ofensa a um ser superior. Mas aí nós deparamos com estes pregadores que falam um monte de coisa, um monte de asneira. Fala contra as autoridades constituídas aqui. Nós vemos que tem muitos deles que se rebelam, fazem greve. Rebelar, incitam a rebelião. E na Bíblia nós sabemos que se rebelou na terra e foi preso, estava preso por isso, além de cometer homicídio, foi Barrabás. E hoje nós encontramos pastores, igual nós vimos, né, algum tempo atrás aí, incitando o povo, eles mesmos participaram para o povo se rebelar contra o governo, contra as autoridades constituídas, A, B ou C. Eu não estou com isso dizendo que as autoridades são honestas, são isso ou aquilo, não tem que falar sobre isso. Se elas estão no cargo, se elas são eleitas de alguma forma, porque Deus assim permitiu, nós lemos isso lá no livro de Romanos, o próprio João nos fala sobre isso também. Então, nós não podemos estar nos revelando nem com a autoridade humana, muito menos com as espirituais. Como que eu posso exigir uma bênção? Quem abençoa é Deus. Como eu posso determinar uma bênção? Eu não posso.
Eu não posso determinar nada. Eu do centro do sou, eu peço, eu clamo. Sendo a vontade dele, ela atenderá. Se não, não. Eu tenho que me humilhar na presença dele. Mas estes arrogantes falam bobagem. Eu não pronuncio contra aqueles seres qualquer acusações difamatórias diante do Senhor. Mas essas pessoas que, à semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por sua própria corrupção. E quando nós deparamos, então vemos que estes pregadores realmente são corruptos. Eles corrompem e são corrompidos. E serão destruídos, somente isso. Somente isso. E serão destruídos. Versículo 3 fala, recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Tais pessoas consideram prazer entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. São como nodas e manchas regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões, mesmo durante as vossas festas de fraternidade. Nós vemos essas pessoas agir de uma forma totalmente contrária à palavra de Deus, mesmo nos eventos que elas fazem. Nós vemos o que se faz em determinadas reuniões, eventos, acontecimentos destes pregadores, totalmente coisas contrárias à palavra de Deus. Nós vemos cantores, né, que se dizem cantores de música gospel, cometendo coisas que nem os ímpios fazem. Cometendo todo tipo de coisas erradas. Então, nós temos que saber ocupar o nosso lugar. Jesus conta uma parábola sobre duas pessoas que foram orar. Um deles, né, um fariseu, diante do Senhor, batia em pé, batia a mão no peito e falava, Senhor, eu sou um homem fiel, Senhor, eu dou o dízimo de tudo, eu oro, eu faço jejum, faço aquilo. Já um publicano, né, ou seja, um pecador, ajoelhado ali, ele não conseguia nem levantar o rosto, falava, Senhor, me perdoa, sou pecador, tudo mais. Aí Jesus fala, quem que foi atendido, quem foi realizado? Foi aquele publicano. Porque nós temos que chegar diante do Senhor com reverência, nós temos que chegar diante do Senhor sabendo quem nós somos. Quem nós somos? Miseráveis pecadores. Ah, mas como que eu sou salvo pela graça? O que é graça? É um favor que nós não merecemos. E quem deve fazer esse favor é o Senhor que nos deu. Então, vamos chegar com reverência e vamos deixar a arrogância de lado. Muito bem, nós lemos hoje aqui 2 Pedro, capítulo 2, até o versículo 13. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 14. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.